Oi gente, tudo bem? Hoje tá um dia mas tão gostosinho, que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Se a ideia for boa, se vocês gostarem, eu posso fazer esse mesmo vídeo de tempos em tempos, respondendo então algumas suposições que vocês têm sobre mim, porque eu acho que são curiosidades interessantes que podem, em um primeiro momento, não parecer que tenham tanto a ver com organização e produtividade, mas tem, porque falam sobre a minha vida. Então eu espero que você goste desse vídeo e deixe um comentário aqui embaixo se você gosta de vídeos mais pessoais assim, onde eu respondo esse tipo de pergunta. Bom, o que aconteceu foi que algum tempo atrás eu criei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo para as pessoas contribuírem enviando suposições que elas tinham sobre mim. Peguei então essas suposições, eu salvei aqui no computador e vou respondendo algumas delas. Foram muitas, tá? Então eu vou tentar concentrar algumas que são parecidas em mesmas perguntas assim, e vou respondendo para vocês. Para facilitar, eu vou deixar um índice aqui no comentário fixado aqui no vídeo, onde que em cada momento do vídeo eu respondo cada pergunta. Então, se você quiser ir pelo atalho, não quiser ver o vídeo inteiro, fica à vontade. Vou deixar aqui embaixo, tá bom? Aproveita então para já deixar o seu like nesse vídeo que merece, hein? Primeira suposição aqui foi enviada pela JuTS3. Tu tens clareza das tuas convicções e elas te guiam nos momentos onde estás cansada. Gente, isso é muito real, essa suposição é verdadeira, então sim, eu posso no dia a dia às vezes ficar um pouco ansiosa com pequenas coisas que vão acontecendo, pequenos problemas que surjam assim, mas em meio a grandes crises, então esse momento que a gente está vivendo, ou a morte de alguém na família, ou uma mudança muito grande que precisa ser feita assim, em meio a grandes crises eu consigo ser aquela pessoa que fica calma e consegue olhar em perspectiva. E tudo isso me ajuda a ficar realmente calma, né? Então ela falou, tu tens clareza das suas convicções e elas te guiam nos momentos onde está cansada. Total. Então todo esse autoconhecimento que a gente desenvolve fazendo diversas ações, né, de planejamento de vida, etc, super ajudam nesses momentos, certíssimo. Augusto Lava falou, você é mega exigente com organização. Essa é mentira, não sou. Eu gosto da organização com foco na praticidade pra gente conseguir alcançar as coisas que a gente quer. Mas nada exigente não, imagina. Já tem tanta coisa, né, que a gente tem, que já exigem da gente no dia a dia. Eu não sou mega exigente com organização, não. A Fê Maior falou, parece muito séria, mas é a tia do pavê quando está com amigos próximos ou família. Gente, sim, eu sou muito bem-humorada, bom humor é um dos meus valores pessoais, assim, então sim, eu gosto de fazer piadinha e eu brinco que a minha cabeça é a Thaís de 12 anos de idade que mantém a sanidade perante tudo, assim, no relacionamento com o meu filho, me deixa em apuros quando eu vou na papelaria, isso é verdade, mas de modo geral, sim, eu adoro fazer piadinhas, faz parte do meu jeito de ser. Fefa AD Rodrigues falou, você consegue controlar bem ataques de ansiedade. Olha, vamos lá, esse assunto daria um vídeo inteiro sobre esse tema, se vocês quiserem, até deixa um comentário aqui embaixo. Mas assim, eu fui diagnosticada já adulta com um transtorno de ansiedade generalizada. É um transtorno que deixa a gente com muito mais ansiedade do que pessoas de modo geral, né? Então, com base nisso, né, eu preciso me cuidar sempre, e várias das práticas que eu faço de meditação e a própria organização em si me ajudam demais, deixar minha mente mais tranquila, a ter controle daquilo que eu posso controlar, então com relação a prazos, compromissos, agendamentos, etc. Então, todo esse processo que eu falo bastante aqui no canal me ajuda demais com relação a ataques de ansiedade ou a ansiedade de modo geral. Agora, a crise de ansiedade é uma coisa que não tem muita explicação, né? Então, quem passa por isso, quem tem um transtorno de ansiedade generalizada,
como eu tenho, eu já sei que múltiplos gatilhos podem fazer diferença, você tem fases e fases da sua vida, então é muito difícil você falar assim, consegue passar bem por ataques de ansiedade. Então não sei muito bem o que a Fefa quis dizer com esses ataques, mas quando se trata de um transtorno de ansiedade generalizada, como no meu caso, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, só quem já passou por isso sabe a intensidade que é e como não tem nada de racional. Então não adianta todo o preparo que você tem anteriormente assim, te ajuda em certos aspectos, com a respiração, etc. Até ajuda. Quem já passou por isso sabe que não depende tanto desse lado mais racional, sabe? Demanda um tratamento mesmo. Então eu aproveito esse vídeo para dizer que se você passa por isso, vale a pena consultar um médico sempre que você tiver a possibilidade, para você entender como você pode lidar melhor com essas crises. Muitas vezes só medicação resolve numa crise muito grave. Everton Lenildo falou, você voaria de balão ou pularia de paraquedas? Olha, de modo geral sim, eu tenho um sonho assim de vida que é voar de balão lá na Capadócia, na Turquia, que eu acho aquele negócio maravilhoso. Tenho sonho sim, só que depois que eu me tornei mãe, eu sou um pouco mais reticente com essas atividades que tem um risco de vida muito aflorado, digamos assim, tá? Então não é uma coisa que eu coloco no papel porque é um objetivo que eu efetivamente quero realizar. É um sonho que eu tenho. Se der pra realizar nessa vida, tudo bem. Se não der, eu continuo sonhando e tá tudo certo. Mas eu pularia sim, só que não é uma coisa que é prioridade pra mim no momento, digamos assim. A mulher que ama livros PT falou, você adora ler. Bom, nem preciso falar, né? Faz parte da minha vida, amo muito. Tatiane Zagoto falou, suponho que você seja muito calma para resolver perrengues. Gente, de modo geral, sim. Sou bastante calma para resolver perrengues, porque eu entendo que ou uma coisa tem solução, e aí é só definir quais são os próximos passos para solucionar, ou não tem solução, então não adianta eu ficar arrancando os cabelos. Então eu sou bem pragmática com relação a isso, sim. Agora, claro que tem todo o lado emocional que certos perrengues trazem, né? Mas aí é autoobservação, autoconhecimento e levar para terapia quando for necessário. Suzana Quintino Soares falou, teve que sofrer com a sobrecarga para ver o valor da organização. Não necessariamente, eu comecei a gostar de organização já na adolescência para me organizar melhor para os estudos e para as provas e trabalhos da escola e tudo mais. Então eu me apaixonei por organização nessa época, eu nem tinha tanta sobrecarga, digamos assim, de atividades. Mas a sobrecarga no trabalho, quando eu fazia faculdade e estudava, trabalhava, tinha outras atividades além dessas duas grandes e volumosas na minha vida, me fizeram lá naquela época entender o que hoje em dia eu formaria, com esse desenvolvimento do conceito de produtividade compassiva, de que a gente tem que pegar mais leve, porque a nossa saúde é tão importante quanto todo o resto. A Janine Goulart falou, você nunca grita ou surta. Com crianças em casa, pra mim é quase impossível. Gente, eu confesso que já fui bem pior com relação a isso, sabe? A meditação, budismo, organização, enfim, e a idade, eu acho, o amadurecimento, me ajudaram demais. Eu era muito nervosinha quando eu era mais nova, até por isso eu fui atrás da meditação e do budismo, sabe? Hoje em dia é muito difícil, mas assim, eu ainda dou uns surtinhos, dependendo de algumas coisas que possam acontecer. Se alguém corre risco de vida, por exemplo, pra mim não tem como, né? Uma coisa que assim, escolha suas lutas, parça. Então, se algo acontece em casa e que eu acho que é muito, que vai influenciar na educação do nosso filho, ou tá correndo risco de vida, etc., eu dou uma mini surtadinha assim. Então é até bom porque eu acabo servindo de termômetro pra galera, tipo, se a mamãe está surtadinha é porque realmente é importante. Mas hoje em dia não, eu sou bem calma de modo geral. Monique falou, já foi muito controladora, mas hoje não se sente mais assim. Não sou nada controladora, sabe? Quero paz, não quero cada um sabe suas responsabilidades, entende? Então assim, eu fico muito tranquila. E com relação ao nosso filho, por exemplo, eu sou muito essa coisa. Se não afeta a educação dele e não corre risco de vida, eu também fico super tranquila. Tem um pouco de reticência com a coisa do uso de telinhas e tudo mais, que eu fico preocupada, porque a gente não sabe os efeitos disso a longo prazo, etc, etc. Mas, de modo geral, não sou controladora. Eu quero paz. Quando alguém fala, Thaís, você quer que eu organize isso pra você? Eu falo, manda ver. Super quero, adoro, porque é uma coisa a menos pra eu fazer. E a Monique também falou, você se sente uma estrangeira nesse mundo? Sim e não. Sim, porque a gente lida, tudo isso que a gente ensina aqui sobre produtividade compassiva é ir muito na contramão do mundo. Ao mesmo tempo que eu vejo que existem várias iniciativas de outras pessoas meio outsiders, que se consideram meio outsiders que nem eu, assim. Então a gente acaba meio que se unindo, mesmo sem conhecermos uns aos outros. Então eu acho que existe sim um movimento, uma tendência de todo mundo querer ter um pouco mais de paz e não ficar fazendo um montão de coisas e se sobrecarregando.
Então, ao mesmo tempo que eu me sinto estrangeira, eu não me sinto, porque eu acho que eu faço parte dessa realidade, desse mundo como ele é hoje. E que bom, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento muito legal para estar vivo e trabalhar em prol desse movimento, dessas mudanças. Fico muito grata de estar vivendo nessa época da humanidade em que tantas mudanças são necessárias e, de alguma maneira, mesmo que no meu micro cenário aqui, eu faço alguma diferença na vida das pessoas. Milena falou, você não passa roupas, vi um vídeo seu e a blusa estava toda amarrotada. Realmente, Milena, essa é a última das minhas prioridades. Eu não passo roupa, inclusive eu adoro o visual de roupa abarrotada, porque mostra que parar a vida para ir passar roupa é a última das minhas prioridades. Eu gosto de usar o meu tempo de lazer para ficar com meu filho, para estudar, para ler, para assistir um filme ou série com meu marido, brincar com os cachorros, etc, etc. Eu não acho que ter a roupa passada é uma prioridade. Se eu tenho uma roupa que eu preciso passar, ou porque eu vou em algum evento que demanda uma formalidade maior, eu levo a camisa, a calça de alfaiataria, etc, na lavanderia e eles fazem todo o serviço por lá. Mas no dia a dia, essa é realmente a última das minhas prioridades. Eu não me importo nem um pouco. Eduquese Organiza falou, você é extremamente séria e muito caseira. Não sou extremamente séria, eu sei que eu passo essa impressão porque eu sou introvertida e calma, mas séria? Não sei. E sou caseira, sim, posso dizer que sim, porém eu não sou uma pessoa que não gosta de sair. Eu adoro sair, adoro viajar, etc. Mas de modo geral eu curto muito ficar na minha própria companhia, ficar com a minha família e estar em casa. A Roberta Maria OS falou, descobriu que o ajudar o outro é paz. Totalmente, essa é a verdade. Concordo que é isso mesmo, essa suposição está correta. Eu me sinto muito bem com isso. A Thaís Leite falou, você não tem dificuldade para acordar cedo? Hoje não, porque eu me acostumei, eu criei um projeto há um pouco mais de um ano para conseguir acordar cedo. Sempre foi uma dificuldade para mim, então eu na verdade fazia parte de um plano maior que era me alinhar mais com os ciclos da natureza como um todo, o ritmo circadiano. Então eu gosto de acordar no horário que o sol nasce, porque eu sinto que faz sentido, né? E aí é coerente com o que eu acredito, etc, etc. Então hoje em dia eu não tenho dificuldade para acordar cedo, mesmo quando eu vou dormir mais tarde, eu acabo acordando ali sempre no mesmo horário, já me acostumei, mas levou um tempão. Quando eu era mais nova e, poxa, eu tinha muitas atividades, ficava muito cansada, né? Fazendo faculdade, estudando, trabalhando ao mesmo tempo, era muito difícil, mas hoje em dia eu não tenho dificuldade não. Gosto bastante, aliás. Você ama ouvir as mesmas músicas de anos atrás? Não, eu amo música de modo geral, mas eu não tenho nenhum preconceito musical. Já tive, né, por gostar de rock, quem gosta de rock é sempre mais rebelde, de falar, não gosto de pagode, não gosto de samba, não gosto de funk, sei lá. Gente, isso passou. Hoje em dia não são músicas que eu costumo ouvir, mas eu sou super tranquila. De modo geral, no meu dia a dia, eu costumo ouvir músicas instrumentais, que eu acho calmas, assim, no sentido de que me permitem fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então eu coloco uma música clássica para estudar, música com pianinho, músicas étnicas e, sei lá, música hindu e um monte de outro tipo de música, assim, sem voz. Mas eu também adoro música brasileira e música estrangeira de todo modo, assim, rock, metal, eu amo tudo. Então, independente de ser de anos atrás ou recente, se a música for boa, eu ouço. Você compra livros mesmo sem ter lido todos os não lidos da estante? Totalmente, gente. Quem só compra livro quando já lê os livros que tem em casa é quem não gosta de ler. Assim, com todo respeito, porque na verdade eu trabalho com pesquisa. Sou pesquisadora, sou professora, sou escritora. Então eu tenho um monte de livros em casa que, mesmo que eu ainda não tenha lido de cabo a rabo, são livros de consulta. Então, pra mim, não faz nem sentido eu ficar pensando em só comprar um livro quando eu já tiver todos lidos. Eu acho que, como dizia o Humberto Eco, uma biblioteca só com livros lidos é muito triste, porque você já leu tudo. Qual que é a motivação que você tem de olhar para uma biblioteca que todos os livros já foram lidos? Uma biblioteca com livros não lidos é um convite à próxima aventura. Você tem vontade de comprar a papelaria inteira, mas tem autocontrole e compra só o que precisa. Gente, eu evito ficar comprando coisas que eu não preciso de modo geral, até porque o nosso espaço é limitado, mas eu também sou a favor da gente ser feliz. Então, assim, não tô dizendo que o consumo de itens de papelaria necessariamente leva à felicidade, mas se eu vejo lá um marca-texto diferente, mesmo eu tendo um monte de marca-texto em casa, e se eu quiser, puder, tiver esse dinheiro pra comprar, eu compro numa boa. Mas não quero comprar a papelaria inteira, não. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu amo uma papelaria. Adoro, adoro, adoro. Castro Cássia falou, você não gosta de academia, prefere exercícios ao ar livre? Depende. Eu não gosto de academia de musculação. Isso eu acho meio chatinho, mas é um mal necessário.
Nesses últimos 2 anos, com tudo isso que tá acontecendo no mundo, né, não fui em academia, e aí, obviamente, prefiro exercícios ao ar livre, mas, por exemplo, instituto de yoga e fazer lá as atividades, que também foi uma coisa que eu parei desde o início, né, da P, assim, eu gosto. Então, não tem muito essa preferência, não. Mas, de modo geral, eu sempre prefiro locais abertos, então, mesmo que sejam dentro de um instituto que tem aqueles janelões, que entra bastante vento, etc. Eu sempre gostei muito porque elemento ar me representa. Você tem vontade de fazer 1000 cursos ao mesmo tempo? Isso é verdade, eu tenho mesmo. Confessar que eu faço, então não sei muito se isso é um problema ou não, mas eu adoro fazer cursos. Claro que eu sempre penso se aquele curso é uma prioridade para aquele momento e tudo mais, mas existem coisas que não têm uma utilidade funcional, digamos assim, que eu quero fazer simplesmente por curiosidade, de repente para entender como aquele professor leciona naquele curso. Então eu estudo muito a parte didática, assim, de cursos online também, até para o meu próprio aprendizado, mas nem sempre eu faço um curso só pela utilidade dele, mas porque eu quero, porque eu curto. Então, sim, eu tenho vontade de fazer 1000 cursos ao mesmo tempo. Eu não faço 1000 cursos, mas faço vários cursos, eu gosto muito. Faz parte da minha vida, já aceitei que eu sou essa pessoa que gosta de estudar e que tá sempre estudando alguma coisa nova, então... É disciplinada, mas em alguns dias bate uma preguiça de esvaziar a caixa de entrada. Ai, gente, lógico, sempre. Entre descansar, se eu estiver muito cansada, e esvaziar a caixa de entrada, vocês acham que eu tenho alguma dúvida? Nem tenho o que falar. No entanto, eu também sei que esvaziar a caixa de entrada é uma boa prática de modo geral que vai me permitir não me sobrecarregar com isso nos dias seguintes. Então eu evito deixar a caixa de entradas cheia, porque eu sei que uma caixa de entrada vazia não é questão de disciplina, mas é questão de ter clareza de tudo que chegou até mim e que eu vou direcionar aquilo que chegou ali apropriadamente. É organizada, mas não é obcecada em organização. Realmente não sou nada obcecada, nada. Nunca fui, na real, assim. Quando o nosso filho nasceu, aí que não tinha como. Então, se eu gostava de ficar colocando tudo no lugar, tirando pó e arrumando, etc. no dia a dia, eu tive que escolher minhas lutas, né? Entre, sei lá, limpar o fogão e descansar, porque o meu filho, depois de mamar, ele dormia, eu falava, pelo amor de Deus, preciso descansar também. Obviamente que eu ia descansar. Então é tudo questão realmente de expectativa à realidade. Eu não acho que ser obcecado por nada é muito legal, particularmente falando. Vanessa GG Lima falou, faz planejamento do cardápio da semana antes de ir no mercado. Totalmente. E além disso, eu gosto de olhar tudo que eu tenho, né? Então eu faço meio que um planejamento com base na despensa, freezer, geladeira, etc. Congelador, na verdade, né? Frutas que a gente tem, despensa e tal. E aí eu vejo que vai precisar comprar. E geralmente a gente já tem coisas, né, que levam um tempo pra gente consumir, então eu acabo não comprando tanta coisa assim. Mas faço sim, acho essencial, especialmente hoje em dia que os alimentos, infelizmente, estão tão caros. Família Organizer falou, conquistou a habilidade para se adaptar às mudanças. Totalmente. Gente, vida é mudança, vida é movimento. Então as mudanças acontecem o tempo todo. Eu adoro uma mudança, então eu acho que elas nos oferecem a oportunidade de dar um chacoalhão assim no nosso potinho. Sabe quando a coisa fica meio decantada? A gente chacoalha o potinho e aproveita para revisitar vários aspectos da nossa vida que talvez estivessem meio sem a gente dar tanta atenção. Então as mudanças permitem que a gente faça essa análise e mantenha aquilo que faz sentido e de repente tira aquilo que não faz mais tanto sentido assim. Você tem muita concentração e disciplina para estudar. De modo geral, sim. Quando eu vou estudar, eu já quero ficar ali empolgada. Nossa, e se eu percebo que eu não tô concentrada, que eu tô dispersa, que eu tô preocupada com outras coisas, aí eu avalio se vale a pena eu tentar forçar, continuar lendo e estudando, a ir fazer outras coisas. Tem dias que eu não tô na vibe de estudar. Muito difícil, mas já aconteceu. De eu falar assim, vou me programar para ler um livro aqui na parte da tarde, sei lá, pro doutorado. E aí, naquele momento, eu tô com a cabeça a mil, assim, querendo escrever, querendo pensar em coisas de projetos e tal. Daí eu falo, não, depois mais tarde eu leio o livro, né, deixa eu... Então eu vou sentindo a minha energia ao longo do dia e vou respeitando muito isso sempre que dentro das possibilidades. Você é muito paciente com as pessoas, a Larissa Lima falou. Olha, eu queria ser mais. Então é para isso que eu pratico meditação, para isso que eu tô no caminho aí do Bodhisattva, no budismo. Eu acho que a paciência é um item assim que, não sei se só eu, né, mas eu acho que todo mundo deveria alimentar mais. Enfim, eu quero melhorar. Eu acho que ainda é um ponto que eu preciso melhorar muito. Mas já melhorei bastante nos últimos anos, graças aí à meditação e ao budismo. Ariane Zen falou, você se automotiva em mais ser do que ter, sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho nem comentários a mais para falar a respeito disso. Ítala
Sakai falou, você sempre foi focada de pegar uma coisa pra fazer e ir até o final. De modo geral, sim, só que eu vejo que você entender que aquilo não é mais prioridade e desistir intencionalmente também faz parte desse foco. Porque às vezes as prioridades mudam e você tem que mudar o seu foco também. Então não necessariamente eu tenho que ir com uma coisa até o final se eu perceber no meio do caminho que não faz sentido ir até o final com aquilo. Te imagino assertiva. Você consegue dar feedbacks negativos para os seus colaboradores sem sofrer? Não, isso é muito difícil pra mim, estou tratando em terapia. Fernanda FB Lima falou, você é super discreta. Acho que sim, eu não gosto de ficar me autopromovendo ou ficar divulgando coisas que eu faça para promoção pessoal ou ficar ostentando nada. Eu acredito que eu seja mais discreta mesmo. Suponho que você mudou muito ao longo dos anos. Ah, totalmente, né? Que bom, que bom. Eu fico muito feliz por ter mudado, né? Especialmente porque a gente vai amadurecendo e tantas coisas que talvez não fossem tão legais assim. Fui aprendendo melhor a conviver, então sim, mudei muito, mas eu acho que a nossa essência mesmo, né, nossos valores pessoais e aquelas coisas que são realmente importantes para nós, acabam não mudando tanto, muda mais a maneira como a gente executa todas essas coisas, né, então sim, eu mudei. Lopes Vitória falou, você tem boa autoestima. Olha, de modo geral, sim, mas às vezes não. Às vezes eu me acordo me sentindo meio inchada, daí eu olho no espelho e acho que tá tudo inchado. Então, às vezes sim, às vezes não. Acho que como todo ser humano, não sou perfeita, gente. Aliás, tô longe disso, viu? Você nunca fez cirurgia plástica ou procedimentos estéticos? Realmente nunca fiz. Nunca fiz, assim. Mais uma vez, nada contra, cada um, mas eu nunca senti essa vontade ou necessidade. Camila Rocha BR falou, você é muito focada em todos os projetos que se propõe a fazer. Enquanto fizer sentido, sim. A Luísa BRGM falou, às vezes a rotina sai da rotina. Normal, como toda rotina. Você é super fã do David. Ah, gente, nem tenho o que falar, né? David aí, assim como várias outras pessoas, foram influências muito significativas na minha vida. Ela tá falando David Allen do método GTD, né? Nem tenho o que dizer. Assim como ele, eu respeito muito todos os grandes professores e mentores que eu tive ou ainda tenho na minha vida. E ele sempre foi, sempre será e é parte importante de quem eu sou hoje, fui ontem e serei amanhã. Você é virginiana e tem vários estereótipos do seu signo. Não sou virginiana, sou libriana e não. Você não precisa ser virginiana para gostar de organização. Fica a dica. Juline dos Santos fez uma exposição muito legal. Ela falou, sofre pressão no meio acadêmico por gostar de autoajuda. Eu sinto que isso existe, mas eu não sinto essa pressão, porque é uma escolha minha interna, né? Então eu sei que existe esse preconceito com autores, com professores e pesquisadores que vão mais para uma linha, não de autoajuda, mas que falem mais para o mercado e não tanto para dentro da vida acadêmica, mas eu tenho bons professores e mentores que fazem isso de uma maneira que para mim é bastante natural. Vou citar 3 que me vêm à mente assim que eu acho que são bem legais. Primeiro, meu professor orientador do mestrado, que é o professor Luiz Mauro Sammartino. Ele é muito didático e essa didática dele se expressa nos livros, nos trabalhos que ele faz. Então isso é maravilhoso, porque ele conversa com quem não tem aquele academiquez, mas ele é muito respeitado no meio acadêmico. Todo mundo sabe que ele é nerd, que ele pesquisa muito e que ele sabe pra caramba. Então ele pra mim é uma referência nisso. E o orientador dele, que foi o professor Clóvis de Barros, que foi meu professor também quando eu estudei na Casper Libero, que assim, pra mim é uma grande inspiração de vida. Ele também fez essa transição, né, de sair um pouco da academia e mais pro mercado. E eu adoro a maneira como ele consegue fazer isso. Eu acho que ele virou aí um grande, né, uma grande referência para todo mundo, inclusive quem não é da academia. E uma outra pessoa que não é brasileira, mas que também me influencia muito nesse aspecto, é a Brené Brown, que é pesquisadora, que é acadêmica e transformou o trabalho dela pesquisando sobre algo muito humano, que é a questão das vulnerabilidades, da imperfeição, da coragem, e transformando isso para as grandes massas, digamos assim, falando para o público em geral. Então, esses 3 pesquisadores me inspiram muito em suas carreiras e trajetórias, e eu busco não fazer algo igual, mas entender como eles fizeram, né, para ir mais ou menos numa mesma linha. Eu acho que dá pra gente ser um bom pesquisador, a gente estudar, a gente falar de tudo isso e também curtir outras coisas. Eu acho que é importante separar para não usar, assim, por exemplo, pseudociência em uma questão acadêmica, né? Aí a gente tem que obedecer às regras de cada campo, certo? Então eu acho que você tendo clareza internamente sobre
diferenciação, essa separação. O restante é como você lida com a pressão dos outros em cima de você. E aí eu não me importo muito realmente com essa parte, porque eu tenho uma convicção muito clara de quem eu sou aqui dentro de mim. Você é uma pessoa muito sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível, gente. Thaís tem grupo de WhatsApp com outras mães da escola do filho e dá dicas de organização por lá. Gente, me colocaram no grupo de WhatsApp, mas eu confesso que olho assim só pra ver comunicados, etc, etc. Eu não sou muito fã de grupo de WhatsApp, nem de WhatsApp de modo geral. Eu não tenho esse hábito de parar e ficar olhando o WhatsApp e trocando ideia, batendo papo por lá. Então eu nunca participei muito ativamente. Até gostaria, mas eu não tenho esse vínculo, não. A Carla Ana falou, você tem paciência para responder as mesmas perguntas sempre. Eu acho que isso é um exercício de humildade e um aprendizado como professora tremendo, porque as mesmas perguntas revelam o que as pessoas mais precisam. Então, cada vez que eu explico um mesmo assunto, eu sinto que eu tô me aperfeiçoando como professora na minha didática para explicar aquilo de uma maneira melhor, de modo que facilite a compreensão e a aplicação do outro lado. Então eu adoro. Antes eu ficava meio impaciente também, sabe? Mas aí com o tempo eu fui aprendendo que é um presente receber essas perguntas, porque é uma oportunidade de responder de uma maneira mais clara para quem tá perguntando. Bolzanjo falou, seu filme preferido é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu adoro Amélie Poulain, adoro mesmo, mas meu filme preferido não é esse, é A Sociedade dos Poetas Mortos. Pessoal, esse vídeo tá ficando muito grande, então eu acho que eu vou dividi-lo em duas partes. Tem aqui um montão de suposições ainda pra responder, mas ele já tá enorme. Então se você curtiu essa ideia de ter uma parte 2, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa um comentário, porque se tiver um número suficiente aí de curtidas, eu vou gravar a parte 2, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você tiver alguma suposição que você quiser me perguntar aqui nos comentários, fica à vontade também. Um beijo então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!